Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos oferece. Gratidão a Deus porque Ele está constantemente presente em nossa vida. Peçamos ao Senhor nesse dia de hoje que Ele abra os nossos olhos para que assim possamos contemplar a sua grandeza, para que a gente possa louvar, né, a esse Deus que nos ama, que nos quer bem, né, e que está sempre presente em nossa vida. Queremos nesse momento agradecer a Deus por Ele ser essa luz que ilumina os nossos passos, que ilumina a nossa vida. Queremos também nesse momento entregar a Deus todas as pessoas que amamos e por isso, em silêncio, vamos trazer presente o nome dessas pessoas, sobretudo aquelas que nesse momento precisam muito da nossa oração. Vamos rezar por as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. O seu Deuripe Souza Barbosa, o Alex Mota Gil. Queremos rezar pela Leiliane Oliveira, pelo João Batista Barbosa de Souza, pela Keila Jubiele, pelo Natanael e toda a sua família. Queremos rezar pela Neide Solange Gomes Franco, pela Milena Coelho, pelo seu Sebastião Brito Santana, rezar pela Maroli Ramos e toda a sua família, pela Chacha Emília, pelo Gilberto de Jesus Barbosa, pelo seu Antônio José Leite e toda a sua família, rezar pela Solange, pelo João Paulo Costa da Silva, rezar pela Joana Dark, pela Lucivânia Martins, rezando, entregando no colo, nos braços de Deus, a saúde de Meire Corrêa Lacerda, da Janicleia Freitas, da Alexandra, da Dona Edith Soares da Silva, agradecer a Deus porque ela já está em casa, graças a Deus. Rezar também pela Alice e pela Lavínia, pelo seu João Jesus Silva, ele que está aí se preparando para uma cirurgia, e rezar pelo Luiz Carlos Moraes da Silva, que está com Covid. Queremos também entregar nas mãos de Deus a pastoral da família de Itanhaçu. Rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, né? Vamos rezar pela Maria Rita, pela Júlia dos Santos Pereira, pela a sua mãe, Neira Nilde e toda a família, pela Helena Dália, pelo bebê Pedro Dantas Amorim, pelo Antônio Vilela Gomes e pelo Miguel Barros Barbosa. Queremos também entregar nas mãos do Senhor todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, trazendo presente também os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido agora a pegar a Bíblia e vamos abrir em Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilha de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus:
porque os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois come pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: Vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbá, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus, aqui nesse evangelho de hoje, Jesus desmascara o que está por trás de certas práticas apresentadas como religiosas. E o grande conflito aqui é a questão dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. É bom lembrar que lavar as mãos é algo higiênico, né? Sobretudo, se a gente trazer para hoje, né? Sobretudo hoje, precisamos lavar as mãos por uma questão também de higiene, por conta aí do vírus, né? Mas na época de Jesus, isso se tornou uma tradição religiosa, né? Então, quem não lavasse as mãos estavam impuros, tá? E aí os fariseus e os doutores da lei vão questionar por que os discípulos de Jesus não seguem a tradição. Gente, a tradição era um mundo de leis que excluía muita gente. Eles inventavam, ela estava acima da palavra de Deus. Então eram leis que levavam muitas pessoas a ficarem excluídas, né, do convívio social, do convívio religioso. E é interessante que os doutores da lei, eles vão de Jerusalém, vão se reunir em volta de Jesus, né? Eles não gostavam de Jesus, mas iam para saber, para pegar Jesus em algum erro, para poder denunciá-lo, e a gente sabe que depois, mais para frente, eles vão fazer isso, né? Inclusive vão levar Jesus à morte, né? E aí Jesus vai explicar, Jesus vai dizer assim, olha, vocês... Jesus, então o que Jesus quer dizer assim? Jesus quer dizer com tudo isso? Jesus quer dizer assim, ó, que o que sai de dentro é que é impuro, não não o que entra, né? Mas é o que sai do nosso coração, né? Porque a gente honra, aí ele vai dizer assim, ó, esse povo honra, né? Esse povo honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim, né? Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Às vezes isso acontece também conosco, né? Às vezes a gente honra a Deus, reza com os lábios, mas como é que está mesmo o nosso coração? O nosso coração realmente está voltado para Deus? Porque se ele estiver voltado para Deus, ele também está voltado para as pessoas, né? Para as pessoas, para o ser humano. Porque a gente pode honrar, né? Honrar a Deus, louvar a Deus, mas, no entanto, logo em seguida, nós podemos ter a atitude de desprezar os nossos irmãos, a nossa irmã, sobretudo aqueles que estão mais próximos de nós, né?
Às vezes a gente vai para a igreja, a gente vai para os encontros, reza, acha tudo muito bonito, até chora, né? Achou bonito, chora e glória a Deus, amém, amém. Mas quando a gente sai daquele espaço, a gente não é capaz de estender a mão ao nosso irmão, à nossa irmã. Às vezes, dentro da nossa própria casa, pode ter gente precisando de nós e a gente nem observa, nem enxerga, nem vê, porque nós estamos muito ocupados, né, com as nossas tradições, né, em levar a sério as nossas tradições e não a palavra de Deus. E depois Jesus vai falar da questão dos pais, né, do cuidado que nós devemos ter com os nossos pais. Eles nos sustentaram e depois da idade eles precisam ser cuidados, né, por nós que somos filhos e que somos filhas, né? E aqui a tradição parece que vai dizer assim, ó, corbar, né? Isso é, aquilo que é como se dissesse assim, a pessoa consagrou os seus bens a Deus. Por isso, agora, quando os pais ficam velhos, que precisa, e aí não tem, porque já consagrou os seus bens a Deus. Jesus vai condenar também essa prática, porque é próprio, porque tem um mandamento da lei de Deus que diz que nós devemos cuidar dos nossos pais, né? Não podemos desprezar os nossos pais. Porque se eu desprezo o meu pai e a minha mãe, né? Então eu vou desprezar o irmão que está lá, né? Que não faz parte do meu sangue. Então eu preciso cuidar bem do meu pai e da minha mãe para que eu também possa cuidar dos outros, das outras pessoas que não fazem parte da minha família de sangue, mas fazem parte da minha família em Cristo, né? Mas são meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar nesse dia de hoje rezando esse evangelho e olhando para os discípulos, olhando também para os doutores da lei e para os fariseus. E a pergunta que cabe aqui é: eu me pareço com quem? Com os fariseus e os doutores da lei ou com os discípulos e com Jesus? Porque às vezes também a gente também critica, né? Critica as pessoas, né? Porque acha que nós somos puros, somos os santos, as santas, né? E que as pessoas, só pelo fato de não fazer parte do nosso grupinho, são consideradas pessoas impuras, né? São consideradas pessoas fora, né? Que não são dignas também da salvação. E Deus vai dizer, Jesus vai dizer nesse evangelho que ele veio aqui também para todos e Deus também é de todos, sobretudo os marginalizados, e que a tradição ela não está acima da palavra de Deus, né? As leis que nós inventamos, tudo aquilo que nós inventamos, às vezes também é para excluir, né? É para afastar os nossos irmãos e as nossas irmãs. E aqui a gente fala, inclusive, nas leis mesmo criadas dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa própria igreja, que às vezes, em vez de atrair as pessoas para dentro, faz o contrário, né? Faz o contrário. A gente expulsa as pessoas do nosso convívio religioso, do nosso convívio de comunidade. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe e que a gente aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus a amar, amar e a amar. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.